Olá, muito boa noite a você que me acompanha aqui pelo YouTube. Eu sou Eduardo Devides e este é o meu canal Tricolor Desiludido. Seja muito bem-vindo, você que é um tricolor desiludido, acha que o São Paulo não vai ganhar nada nesse ano, aliás, vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, e até você mesmo, que é um tricolor iludido, acha que o São Paulo vai ganhar tudo, ainda nesse ano, Libertadores, Mundial e até a Champions League. A você que está me acompanhando pela primeira vez, peço encarecidamente que se inscreva no canal e a todos de uma forma geral, que curtam esse vídeo, ativem o sininho para receberem mais notificações, assistam aos nossos divertidíssimos e curiosíssimos shorts e comentem nesse vídeo a respeito do tema que eu tratarei com vocês aqui hoje, que é por que Gabriel Neves, Bigodon, não joga uma partida inteira? Qual é o motivo? Se é que a gente vai conseguir chegar em alguma conclusão a respeito desse tema. Ah, como vocês sabem, né, o El Bigodon é um dos xodós da torcida, né? E parece que não, mas ele já chegou no Morumbi há quase 2 anos. É isso mesmo. Inclusive, eu, quando estava estudando a respeito desse assunto, eu achei que ele tivesse chegado no ano passado, mas ele não chegou, não. Ele chegou em 2021, né? Praticamente, se eu não me engano, foi 30 de agosto de 2021, setembro, né? E a partir dali teve um mês e pouco com o Crespo e praticamente todo esse período aí, né? Com o Rogério Ceni. O Gabriel Neves, que desde o início ele não foi titular, né? Aliás, ele vem numa. Não foi uma negociação, né? Porque ele já estava em fim de contrato com o Nacional do Uruguai. Lembrando que o Gabriel Neves é uruguaio, né? E naquela oportunidade ele estava livre no mercado. O que me gerou até aquele ponto certa dúvida, né? Porque a gente tem que pensar em relação a isso também. Poxa, o cara tá livre no mercado e vai jogar no meu time, mas se fosse bom, estaria livre no mercado? É claro, um ou outro jogador a gente acaba sabendo, né? Que, que é bom jogador, muito embora esteja em fim de contrato, mas isso geralmente acontece com os jogadores que têm a idade um pouco mais elevada, né? 32, 33, e muitas vezes esses jogadores eles exigem um contrato longo com a equipe que eles estão defendendo, já estão defendendo a mesma equipe já faz um certo tempo, aquele desgaste, né? Rola aquela lógica da equipe, né, em dizer, da diretoria, né, para concluir que eu não vou renovar com o jogador por mais 2, 3 anos se ele já está com 32, 33, né? Eu vou apostar em novos jogadores. Mas não foi o caso do Gabriel Neves, porque naquela época ele tinha 24 anos, um jogador em tese com lenha para queimar, né? É, e, e em outros casos, né, de jogadores notáveis, né, incontestáveis com relação à habilidade, o que a gente observa é um leilão de times querendo contratar, né, esse, esse jogador, né? Não assim do jeito que foi. Então, a partir daí eu fiquei um pouco com dúvida, né? Falei, poxa, será que o São Paulo está fazendo a coisa certa, né? Tudo bem que o São Paulo é bem identificado com jogadores uruguaios, né? Em especial, recentemente, aí, o Diego Lugano. Para quem é da geração do meu pai ali, o Pablo Forlan, né? Pai do Diego Forlan, que infelizmente não vestiu a camisa do São Paulo. Então ele vem para o São Paulo, a princípio com um contrato de empréstimo, né? Que ia vencer em 31 de dezembro de 2022. E a partir dali, uma cláusula contratual, que se o São Paulo fizesse o pagamento de 8 milhões, né, a título de luvas, né, então esse dinheiro integralmente, né, ele ia para o bolso do Gabriel Neves, obviamente, como eu já havia dito, porque ele não tinha mais vínculo algum com o Nacional. Então, para o São Paulo adquirir, o Gabriel Neves teria que pagar 8 milhões de reais para ele.
Isso ao final ali de 2022. E o Gabriel Neves, ele não tem uma das melhores atuações ali naquele restante de 2021, quase não joga. E 2022 também seguiu a mesma tônica. E chega lá para meados de abril, de maio de 2022, o Gabriel Neves é praticamente carta fora do baralho. Se o contrato dele, me arrisco a dizer que se terminasse em junho do ano passado, o São Paulo não teria renovado. O São Paulo não teria contratado em definitivo o Gabriel Neves. Mas a partir dali, e especialmente naqueles confrontos contra o Palmeiras ali pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil, né? Repito, ele nunca foi titular incontestável, nunca teve uma grande sequência, mas a partir daquele momento, quando ele entrava, ele mostrava uma disposição diferente. Aliás, né? O Gabriel Neves, eu vi relato de alguns torcedores, né? Dizendo, né? Quando ele não entrava em campo, ele ficou um tempo sem entrar, mais ou menos a fase do Yegson Mendes agora, né? Então, assim, mas ele sempre foi um jogador que se mostrou muito disposto, uma disposição que sobrava. Tanto é que, embora ele não fosse entrar no jogo, e embora ele não havia, embora ele não fosse chamado para aquecer pelo treinador, ele era um jogador que estava constantemente de pé, do lado do banco, atrás do gol, aquecendo. Ele passava muitas vezes o jogo aquecendo. Tamanha era a vontade dele de entrar em campo e jogar bola, e defender a camisa do São Paulo, né? Então esse é um ponto que o extracampo dele estava chamando muita atenção, de forma positiva, porque ele estava se mostrando um jogador disposto a entrar e jogar pelo São Paulo. A gente vê muitas vezes jogadores fazendo corpo mole, né? É, dentro de campo jogando, né? Que nem pega na bola, nem corre e nada disso, né? E ele não, fora de campo ele estava correndo, né? Então, essa vontade dele chama muito atenção. Vários São Paulinos na internet, nas redes sociais, questionando a ausência de Gabi Neves, por que não jogar, por que ele não joga, tamanha essa disposição. Ele faz partidas boas contra o Palmeiras, ali no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E a partir dali, mais ou menos em agosto do ano passado, né? Agosto, julho, quase um ano depois que ele foi contratado, já havia uma certeza de que o São Paulo contrataria Gabriel Neves. Tanto que a própria diretoria se manifestou a respeito. E chega no final do ano, o São Paulo definitivamente contrata o Gabriel Neves. Esse ano ele segue o padrão, né, daquele revezamento, vamos assim dizer, né, entre os volantes do São Paulo. Passou algum tempo aí machucado, o Gabriel Neves. Se eu não me engano, acho que ele teve condições plenas de jogo a partir de março. E vai voltando para esse rodízio, né? Ali entre Luan, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Egson Mendes agora, né? Ah, mas eu percebo que esse ano ele tá um pouco melhor. Ele definitivamente ele consegue melhorar o seu passe. Muito embora ele esteja jogando de primeiro volante, né? Além da disposição na marcação, na rapidez, né? Para os botes no adversário, ele tem se mostrado um bom lançador. Eu vou até colocar aqui alguns lances dele da última partida do São Paulo contra o Sport. Vamos lá ver. Vai ser o Gabriel Neves, então, dominando a bola. Quando ele tá com a bola aqui segura, perto do círculo central, ele costuma fazer o básico, né? Tocar de lado. Mas algumas vezes ele se arrisca, né? A gente vai ver um lance dele. Nossa, estão vendo? A boa mobilidade dentro de campo, sempre participativo. Olha que jogada que ele faz na cabeça do Alisson. Então, assim, ele tem qualificado o seu passe, cruzamento, lançamento. Isso é nítido nesse ano.
Uma característica que até então não estava sendo demonstrada por ele. Olha lá, mais um bom passe aqui para o Alisson. Sempre brigando também, pedindo bola. Às vezes leva uns cartões bobos, né? Mas o fato é que ele está com muita vontade, né? Muita participação, muita disposição. Olha lá, um passe jamais arriscando, né? Pelo meio. Uma tabelinha marota aqui com o Caio Paulista. Uma discussão com o Rafael Thierry ontem, zagueiro do Sport. Olha que lançamento dele, ó, pro Caleri. Eu acho que ele estava um pouquinho impedido, mas fato é que ele tentou, ó. Ó, esse tapa aqui. Muito boa jogada do Gabriel Neves. Olha que passe também bonito. Vou voltar aqui, vocês viram? Essa jogada anterior, né? Ó, rapidinho, ó, pá. Ele já vai servir aqui o Luciano. Olha a disposição dele para marcar. Outro lançamento dele. Dessa vez o Luciano não conseguiu chegar, mas ele já meio que recebe a bola e já dá um tapa, né? É, ele olha muito rápido para frente. Já faz o lançamento. Bons lançamentos, por sinal, né? Porque vem parando no pé dos atacantes, dos meias. Os lances do segundo tempo. Jogando na segurança agora. É o Bigodão. Ó, um toco do Bigodão. Aí foi falta, né? Mas faz parte. Ele é um volante. Às vezes vai ter que bater mesmo, né? Mas não recebeu o amarelo por essa falta. Não teria por que receber, não. Foi uma falta dura. É só mais alguns lances aí do Gabriel Neves. Agora ele vai ser substituído então pelo Marcos Paulo, né? Ah, deixa eu voltar aqui. Bom, então, esse é o questionamento, né? Eu consegui explicar a história do Gabriel Neves no São Paulo, a título de curiosidade, tinha gente que não lembrava, né? Com esses detalhes. Mas a pergunta que eu lanço aqui, né? E que eu tento encontrar algumas dificuldades para conseguir entender é a seguinte: o Gabriel Neves ele vem, principalmente aí dos últimos 5, 6 jogos, né? Quando ele não começa jogando, ele entra no segundo tempo, tá jogando muita bola, mas especialmente os últimos 2 jogos em que ele veio de titular, né? Ele começa jogando como titular, teve alguns outros que ele também veio aí recentemente como titular. Praticamente jogo sim, jogo não, né? Mas os 2 últimos ele começou como titular. Nesses jogos, por que que ele entra? Ele come a bola, joga muito bem. Mas chega no segundo tempo, lá para os 15, 20, o Dorival Júnior ele substitui ele. Por que que o Gabriel Neves ele não consegue jogar uma partida completa? Ontem, por exemplo, era um jogo que, ao meu ver, ele não poderia ter saído de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo. Da mesma forma como foi ali contra o Goiás, né? Mas ontem a gente estava precisando mais, tamanho era o sufoco que a gente estava passando. Ah, de repente ali entre o Marcos Paulo, o Elton Rato, né? Que não vai jogar na posição dele. Obviamente o Dorival recuou o Alisson. Na sequência ele tira o Alisson para colocar Yaxson Mendes, né? Um jogador aí que precisa refletir um pouco. São Paulo precisa tomar um pouco de cuidado com ele, porque ele é um cara que ele tá baleado, ele tá desacreditado. Ele errou pênalti decisivo contra o Água Santa, não estava vindo bem, e desde então ele não entrou mais no São Paulo. Ele não entrou para jogar. E o Dorival coloca ele ontem, justo ontem, numa fogueira. E estando sujeito a bater pênalti, né? Afinal de contas, após a quinta cobrança, os outros batedores, os outros jogadores do time
também são obrigados a cobrar, né? Então, eu trago esse questionamento. E detalhe, tendo o Luan no banco, né? Ele apostou no Yerson Mendes. Mas por que não manter o Gabriel Neves? É questão tática, técnica? É porque o Dorival tem uma carta na manga? Ele não consegue imaginar o Gabriel Neves terminando o jogo porque ele já tem uma substituição para fazer, que é para jogar o time de São Paulo para frente? Será que é isso? Será que é uma questão física? Gabriel Neves é um jogador que machuca ali de 0 a 10 numa escala 4, 5, vamos assim dizer, né? Não machuca pouco. Para preservar esse jogador, mas preservar inclusive em jogos decisivos, quando o time mais precisa dele. Será que o Gabriel Neves, tamanha disposição dele, ele não joga é, exatamente por conta disso? Por ser um jogador muito participativo, sempre disposto, sempre correndo, sempre querendo estar com a bola, acaba cansando muito, desgastando em excesso o jogador, e é por isso que ele não consegue aguentar os dois tempos. Essas são algumas hipóteses que eu particularmente não consegui chegar no consenso, mas se eu pudesse palpitar, talvez seja por conta da última. É muita disposição, é muita entrega, é muito intenso o jogo dele enquanto ele permanece em campo. É por isso que ele não aguenta jogar os dois tempos. Tentei pesquisar em vários veículos de comunicação, não encontrei resposta. Tentei ver vídeos no YouTube para ouvir outras opiniões, ninguém toca a respeito desse assunto. Vamos então aguardar, né, se existe alguma manifestação da diretoria, do próprio Dorival Júnior, porque uma hora isso vai vir à tona. O cara joga muito, o cara tem que ficar no jogo e ele sai. É estranho, né? O que vocês acham particularmente? Eu também quero ouvir a opinião de vocês, saber de repente se vocês têm alguma informação que eu não tenho. Então compartilhem comigo, deixe seu comentário aqui a respeito deste assunto especificamente. Por que o Gabriel Neves não joga o jogo completo? Por quê? Um grande abraço para vocês, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.